Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje nós vamos falar sobre a verdadeira história do pastor Paulo Júnior, o pastor que impacta com suas pregações e conteúdo bíblico aqui no Brasil. Vocês que me veem pelo vídeo já se perderam, já estão vendo esse vídeo de dentro do chiqueiro. Paulo Júnior, nascido em 26 de outubro de 1976. Tem bolo, tem parabéns. Casado com a fisioterapeuta Suzana Coimbra e pai do jovem Augusto. Pai e mãe católicos tradicionais. E em 1982, Paulo Júnior perdeu o pai, que recebeu uma descarga elétrica em sua função. Paulo Júnior nasceu em uma família pobre e não teve a oportunidade de ter um discipulado e de ter uma formação acadêmica. Em um dos seus sermões, ele atribui ao Espírito Santo, por meio de orações, tudo o que conquistou. Vocês não sabem a formação que tive, diz ele. Eu não tive pai, sempre fui pobre, não tive formação escolar, acadêmica. Tudo que tenho e possuo foi os joelhos que me deram, horas e horas de orações. Disse Paulo. Paulo cresce em uma família católica. Com 5 anos de idade, perde o seu pai, vivendo com sua mãe e mais 2 irmãos. Com 14 anos de idade, é evangelizado pelo seu vizinho, que se converteu na Igreja Presbiteriana do Brasil. Paulo lendo a Bíblia em João 14, e a primeira igreja que o pastor Paulo Júnior começou a frequentar foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, no ano de 1990 a 1992. E aos 16 anos sai da Igreja Presbiteriana e vai conhecer o mundo. Ele se desvia dos caminhos, como quase todos os jovens nesta idade. Dos 16 anos aos 23 anos, viveu no mundo e entrou de cabeça, assim, no mundo das drogas, experimentando todo tipo de droga. Neste período, conheceu o luxo, a riqueza, as festas, o glamour, o poder, a influência. E também conheceu pessoas pobres, favelas, traficantes, mendigos e muitos outros. Em um certo dia, em uma festa de exposição com um amigo, ele se prepara para essa festa na casa do amigo e teve uma experiência surreal, inacreditável, sobrenatural. A sua roupa começa a pegar fogo. As roupas de marca, de luxo que ele estava vestido começam a pegar fogo. E ele então reconheceu que estava em pecado, que tudo aquilo não passava de vaidade e que também iria perder a sua salvação. Aos 23 anos, se deu conta que tudo era ilusão, como Eclesiastes. Mesmo assim, foi para a festa, porém não desfrutou de nada, ficou paralisado, só pensando na sua ida ao inferno, na salvação que estava perdendo. Procurou o amigo que pregou para ele quando ele tinha 14 anos e foi para a igreja junto com este amigo, para um culto de jovens, e desde então nunca mais saiu da presença de Deus. Depois de convertido, se passou 2 meses, ele se batizou. Depois 2 anos, virou líder de jovens. Por sua oratória e seu estilo, seguindo até o
se tornando então pastor. Em seu canal do YouTube chamado Defesa do Evangelho, com mais de 1,5 milhões de inscritos, em apenas 6 anos, Paulo Júnior se tornou um dos maiores nomes da pregação do Evangelho no país e no mundo pela internet. E tem construído uma surpreendente e consistente história ministerial. Com quase 5 milhões de views no YouTube em apenas um vídeo com o tema O que destrói um casamento. Sem contar com outras pregações com milhões de visualizações, com temas como o crente e o mundo, livre do pecado sexual, sintomas do crente desviado, como passar o dia com Deus, que também é tema de seu último livro. Paulo Júnior, fundador da Igreja Aliança do Calvário, localizada na cidade de Franca, é um dos pregadores mais proeminentes da Igreja Cristã Protestante destes últimos tempos, influenciado por pregadores como Leonard Rivelin, David Wilkerson, bem como Paul Walsh. Paulo Júnior é categórico em afirmar que a atual igreja cristã não vive o verdadeiro evangelho e tenta, por meio de seus sermões, levar pecadores ao arrependimento, essência da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Paulo Júnior também é fundador e coordenador da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, no qual tem um canal no YouTube denominado Defesa do Evangelho, que é alimentado por sermões regulares. O pastor da Aliança do Calvário já pregou o Evangelho de Cristo em países como América do Sul, América do Norte, Europa e leste europeu. O pastor é casado com a fisioterapeuta Suzana Coimbra. O pastor Paulo Júnior defende que os cristãos devem confiar apenas nas Escrituras, sendo elas seu guia, conselheiro, fundamento e absoluta base doutrinária. Admirador de homens como John Wesley, Martim Lutero, Paul Walsh, o pastor prega um evangelho alinhado com os que era pregado nos púlpitos puritanos, o qual tira o homem e suas necessidades do centro da mensagem e destina toda a atenção a Cristo. Além disso, é contra pregadores que cobram para pregar e refuta o evangelho anunciado atualmente nas igrejas, sobretudo nos meios neopentecostais, como a teologia da prosperidade e sermões triunfalistas. Além disto, Paulo Júnior chegou a afirmar que quando se converteu, passou 4 anos de seus finais de semanas orando 6 horas. Quando me converti, diz ele, eu passava toda sexta-feira para sábado e sábado para domingo orando às 6 da manhã, porque orávamos 3 horas ou 2 só por nós, outras 2 horas pela igreja local e outras 2 horas pela cidade de Franca. Isso aconteceu 4 anos interruptível, orando para a glória de Deus e um derramar do Espírito. Era uma coisa insaciável, não tinha limite, finalizou ele. O pastor também é escritor. Veja algum de seus livros. Como Passar o Dia com Deus, escrito no ano de 2020. O Perfil do Verdadeiro Cristão, escrito em 2017. Cartas aos Meus Discípulos, escrito em 2015. E muito mais. Confira
o pastor em suas redes sociais e também pelo site. Vamos saber se você é cristão verdadeiro ou não, se eu sou ou não. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Primeira característica do verdadeiro salvo: ele é pobre de espírito. Existem duas palavras gregas para pobre no Novo Testamento. Um é aquele que não tem luxo, é pobre. Aquele que tem um chinelo havaiano, tem um carrinho velho, come fora de vez em quando, é o pobre. A segunda palavra grega para pobre é o mendigo, o que come lixo, o que passa fome. Este é o termo que Jesus usa para pobre. Pobre de espírito é aquele que não tem condição nenhuma de ser aceito diante de Deus. É aquele que reconhece a sua falência, a sua miséria espiritual e sabe que só pode ser salvo pela graça e que suas obras são trapos de imundícia. É o que está escrito naquele hino de Augusto Todd Play: nada trago em minhas mãos, só em tua cruz me apego. É o pobre de espírito. É aquele que sabe que a salvação é pela fé somente. Não confia nos seus méritos. Aquele que vai diante de Cristo não como fariseu, mas como publicano que bate no peito: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E sabe por que usa também o termo humilde? Está na moda crente arrogante, prepotente, soberbo, altivo. Que isso? Se você pegar o Fernandinho Beiramar, ele foi condenado a 300 anos de prisão. Os maiores criminosos de todos os tempos no Brasil. Se um juiz concede a ele o indulto, a indulgência, o perdão, e esse homem sabe que foi perdoado de 300 anos de cadeira elétrica, de pelotão de fuzilamento, como é que uma pessoa dessa, na hora que a cela for aberta, vai sair de lá soberbo, vai sair com o nariz empinado, estava à beira da morte, uma dívida impagável, agora ele é humilde? Essa é a marca do crente. Ele foi perdoado de 1 bilhão de pecados. Ele estava na cadeira elétrica divina. Ele ia para o inferno e agora o Senhor veio salvar. Ele não pode ser soberbo. Ele sabe do que foi perdoado, sabe quem era, sabe o que foi feito por ele, e agora ele é humilde. Se gostou da história, deixe seu like e faça um comentário com uma mensagem para o pastor Paulo Júnior. Compartilha este vídeo com mais pessoas para que todos venham conhecer a verdadeira história do pastor Paulo Júnior. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.